Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, começando com o nosso estimado vice-presidente e corregedor-geral, corregedor eleitoral, desembargador Francisco José Meche, aos desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama Assis Brasil de Moraes, desembargador federal Rogério Favreto, desembargador eleitoral Miguel Ramos, aos advogados que irão atuar na sessão de hoje, a doutora Ana Paula Dupuy Patela e o doutor Milton Cava Correia, ao doutor Rogério Vargas, nosso secretário dessas sessões, que sempre desempenha com muito brilhantismo, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da Justiça Eleitoral Gaúcha. E a saudação àqueles que nos assistem, a nossa audiência seleta, fiel, e que muito nos agrada saber dessa audiência. E dando início aos julgamentos, o primeiro feito da pauta é o recurso eleitoral de final 418-62 de Santa Vitória do Palmar, recorrente Partido Socialista Brasileiro, e recorrido Wellington Bacelo dos Santos, ou Baceló dos Santos. Então, falará pelo recorrente a doutora Ana Paula e pelo recorrido o doutor Milton. Os doutores sabem que, como de hábito, dispensamos a leitura do relatório e passamos, então, direto às sustentações. Doutora Ana Paula, tem bondade. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes, nobres desembargadores, todos juristas de magnífico peso, que hoje, com muito prazer, eu me dirijo aqui pela primeira vez nesta corte, venho sustentar oralmente. Rapidamente faço um agradecimento especial, em se tratando da minha estreia na corte, ao doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, que me formou no direito eleitoral, a quem eu acompanhei em toda a minha formação e me ajudou a chegar até aqui. Também a desembargadora Mara Keck, a quem eu servi de assessora durante 5 anos no TJRS, que é parte fundamental da minha formação. Então, eu peço essa licença para esse agradecimento formal a esses 2 grandes nomes do direito que me conduziram até aqui. Sem mais delongas no ponto, eu vou passar, então, as minhas considerações acerca do recurso que estamos em pauta hoje. Bom, trata-se de uma ação ajuizada pelo Diretório Municipal do PSB de Santa Vitória do Palmar, veiculando diversas denúncias de condutas que, ao ver do Diretório Municipal, poderiam incorrer em prática de abuso de poder político e econômico por parte dos, então, prefeito e vice, né, os recorridos, Wellington Bacelo dos Santos e Sidney Nunes das Neves. Eles eram prefeito e vice na legislatura anterior e concorriam, então, à reeleição na eleição de 2020. O PSB encaminhou essa ação, juntando todos os fatos que estimou subsumíveis à Justiça Eleitoral, para que se demonstrasse uma conduta como um todo. Porque, muitas vezes, o abuso do poder político de quem está no poder, justamente por termos muitos mecanismos de controle na atualidade, está nos pequenos detalhes. Então, a soma das condutas e a demonstração do delito continuado é relevante no caso concreto. Não só isso, tem um fato contundente também que foi apontado pelo nobre promotor de justiça brilhantemente em seu parecer, que também eu farei referência, que leva, então, às superlativas razões ao provimento do presente recurso. Na petição inicial, foram relatados em torno de 5 pontos, eu diria assim, né, que englobam diversos fatos em cada um desses pontos. O primeiro ponto é acerca da constante transgressão ao princípio da impessoalidade desde o início do primeiro mandato dos recorridos.
Inicialmente, quando assumiram a prefeitura em 2017, né, instituíram uma página oficial no Facebook para o município, cujo nome da página tinha o nome do prefeito. Após um inquérito civil do Ministério Público, eles aceitaram um termo de ajustamento de conduta, regularizaram essa situação específica no ano de 2018, mas continuaram com uma personalização excessiva das notícias, né? Que foi efetivamente demonstrada na petição inicial, tanto que reconhecido também pelo nobre promotor de justiça, mas somente com a ressalva de que, no entender do manifestante, não traria gravidade suficiente para uma sanção por esta corte. Além dessa situação, cumpre ressaltar no ponto que as frases, além de trazer as fotos e publicidade especificamente do prefeito, traziam afirmações como: o prefeito antecipa os salários dos servidores, o prefeito entregou máquina à Secretaria de Agricultura. Então, são questões que, para o leigo, numa sociedade em que a gente tem que ter conhecimento do quão distante é do formalismo, passa a impressão de que o presente dado, né, para o nosso cidadão é da pessoa do prefeito e não do cofre público, que é realmente de todos nós e não dele. Então, nesse ponto, inequívoca a conduta, inequívoca a infringência ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que, segundo o artigo 74 da Lei 9504, é punível e configura abuso de autoridade. O nobre promotor de justiça acessou a página para verificar a constância das menções ao prefeito. No entanto, eu ressalto aqui, após a intimação para contestação, houve uma alteração na conduta. Então, peço que se atenham às postagens e à prova contida na inicial, que não é impugnada pela contestação, e não à atualidade da página, porque essa conduta foi retificada após o ajuizamento da demanda, que agora se discute em grau de recurso. Na contestação quanto ao ponto, o réu se limita a afirmar que não houve publicidade institucional no período eleitoral, mas não é disso que se trata a petição inicial. A gente está falando aqui de personalização excessiva, com promoção pessoal do prefeito constante durante todo o seu mandato, que é expressamente vedada pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal e configura abuso de autoridade. Peço desculpas aos nobres desembargadores se eu me tornar enfadonha com os artigos, mas nós sabemos que tem uma audiência que talvez não tenha tanto conhecimento e acho justo que compreendam do que estamos falando aqui. Então, além disso, eu passo para um outro ponto na petição inicial, que é a distribuição de bens e vantagens no período eleitoral, no ano eleitoral e no período eleitoral também. Nesse ponto da petição inicial, eu trago dois programas, dois fatos. O primeiro deles relativo à entrega de próteses dentárias e o segundo deles relativo ao que a prefeitura chamou de regularização fundiária. Aqui nós temos o grande ponto do presente recurso. De um lado, a distribuição de próteses dentárias que este recorrente reconhece, que é o único dos fatos imputados na petição inicial que ficou esclarecido com a contestação. Em relação à distribuição de próteses dentárias, reconhece-se que houve um programa do Ministério Público, do Ministério da Saúde, da Seara Federal, que implementou em várias cidades e o município de Santa Vitória aderiu. Obviamente, por não ter acesso a todas essas informações, o PSB incluiu a essa denúncia na petição inicial, mas efetivamente é o único ponto onde não há comprovação das condutas indevidas. Quanto aos demais, sequer há controvérsia fática. De outro lado, em relação ao que o município chamou de regularização fundiária, é a
é o ponto nevrálgico do presente recurso, que, inclusive, não só representante do PSB local, mas também, na percepção do próprio promotor de justiça, configurou, sim, abuso de poder político e econômico, de uma grandiosidade incalculável para o município onde a gente vive. Dada a gravidade do ponto, este ponto especificamente eu voltarei a falar logo em seguida. Além disso, a petição inicial trouxe extensa análise da canalização de recursos públicos para obras de efeito visual perante a população nos meses que antecederam a eleição, né? Foram aprovados mais de 10 milhões de reais em crédito especial nos 5 meses que antecederam o pleito, totalizando um investimento de 22 milhões em ruas e iluminação, sendo que a gente está falando de um município de 35 mil habitantes no interior do estado, cujo orçamento, no momento, girava em torno de 120 milhões a 140. Então, é um direcionamento desproporcional que, segundo comprova-se na inicial, comprometeu, inclusive, o financiamento da saúde no ano pandêmico. E, comparando-se com os anos anteriores, a proporcionalidade em relação ao orçamento dobra nessa canalização de recursos. Em contestação, os recorridos alegam tão somente que até os 5 meses que antecederam a eleição não haviam conseguido regularizar as contas públicas, mas o fizeram para a conduta eleitoral. Eu vou encerrar a minha fala retornando àquele ponto inicial brevemente, onde ressalta-se, foram 46 terrenos, e não são terrenos, são casas, distribuídas numa população onde 84% recebe até 2 salários mínimos. Foram 55 cessões de títulos de posse, uso e posse real. Isso não é um bem, isso é o sonho. A doutora, para encerrar, doutora. Certo, estou encerrando. É o sonho da casa própria que foi entregue em período eleitoral pelos recorridos, impactando de forma incalculável no pleito eleitoral. Então, não se trata de revanche, como defende... Doutora, vamos encerrar, doutora. Doutora, vamos encerrar, sim. Certo. Se trata, sim, de agressão à democracia local. Obrigada. A palavra, doutor Milton Carlos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, demais membros dessa corte, senhor relator, minha saudação especial à doutora Ana Paula, minha conterrânea, que, como disse, debuta aqui no tribunal. Minha saudação também aos servidores dessa casa, sem o qual nosso trabalho não seria viabilizado. Senhores, a presente investigação judicial, ela lista 6 pontos, 6 fatos, todos rechaçados pelo juiz de primeiro grau, que conhece a realidade daquele município muito bem, e que entende que este processo ele não começa agora, ele começou em 2014. Por isso que foram juntados alguns fatos neste processo, alguns já até reconhecidos aqui pela colega que me antecedeu, para engrossar o caldo. Tem coisas que a justiça já resolveu, tem coisas que já foi resolvido junto ao MP, mas tudo foi trazido para engrossar, como se diz, engrossar o caldo. O que temos? Temos o programa Mais Sorriso, que a colega reconheceu, que começou em 2019 e que permaneceu até 2020.
Mas eu venho discutir aqui, porque a questão jurídica será bem analisada pelos nobres desembargadores. O que me traz aqui é a questão da prova, que o ilustre procurador regional apontou no seu parecer. O ilustre procurador também afastou todos os fatos, ficando em apenas um, que é o programa Agora é Meu. Contrário disso, o ilustre procurador, esse programa Agora é Meu, ele não é um programa que termina em si mesmo. Ele é um programa longo, que busca, e talvez algumas pessoas desconhecem, resolver uma questão social, dar dignidade à população, entregar a eles o que lhe é de direito, a posse do bem. E esse programa, e muito bem apanhado pelo ilustre julgador de primeiro grau, e em seguida leio um trecho para demonstrar o cronograma de que esse programa começou e foi executado também em 2019, certo? Mas quero aqui trazer um parênteses, porque o Ministério Público também reconhece que esse programa começou em 2019, mas se apegou em 2 contratos trazidos aos autos que teriam contradições em datas. Ora, senhores, eu já tive parecer do Ministério Público, onde que todo parecer é pela procedência, e quando chega no final, está lá escrito, ante exposto, e lei, ante exposto, opina o Ministério Público Eleitoral pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso. Ora, toda a construção é pelo provimento. Mas quem é que não erra? Isso aqui é uma questão de copiar e colar. O que nós temos na questão dos contratos? Senhores, eram 20 contratos e seriam 40 e poucos contratos. 4 ou 5 procuradores a fazer. O que se muda? O objeto do contrato, o beneficiário e a data. E é normal que existe. Em processos de propaganda, isso é bem mais normal ainda, certo? Em processos de propaganda. E juízes, advogados, até mesmo nessa corte, têm erros na hora de fazer a montagem, de usar as mesmas teses. Mas eu leio aqui, para trazer para vocês, o cronograma e o reconhecimento de que esse processo, esse programa, agora é meu, que é o ponto, como eu concordo com a colega, é o ponto mais discutido desse processo. O resto não existe, certo? O resto foi feito para engrossar a ação. E esse processo está plenamente comprovado, que ele começou em 2019. Foi feito um edital de chamamento público para as pessoas se inscreverem. Tem uma lei municipal lá do início de novembro de 2019. Tem um sorteio em 2019, em dezembro de 2019. Após o sorteio, nós temos ali os beneficiados. E o procurador diz que estamos tratando de apenas, neste caso, do bairro Brasiliano. Não é verdade. Está lá na sentença, e eu vou ler a sentença, uma parte da sentença. Aspas. Relativamente ao programa de concretização da regularização fundiária, demonstra ter sido integralmente implementado dentro do exercício 2019, com a aprovação pela Câmara de Vereadores da Lei Municipal 6180, de 6 de novembro de 2019, a norma em comento autoriza o município de Santa Vitória a ultimar a doação de bens imóveis pertencente ao seu patrimônio aos moradores do bairro Mutirão da Brasiliano, por meio do Programa de Habitação Popular denominado Agora é Meu. Ainda na data de 16 de novembro de 2019, vejam, foi publicado edital de chamamento público destinado às famílias de baixa renda para a concessão do direito real de uso de forma gratuita sobre lotes urbanos de propriedade do município, cujos processos de escolha do beneficiário dar-se-ia por meio de sorteio público, realizado no dia 20 de dezembro de 2019. A partir junto aos autos, cópia da legislação pertinente, cópia da publicação do edital de chamamento
assim como o termo de certificação, contendo o nome dos pré-selecionados no sorteio público. Essa publicação é referente ao bairro Pinhos e loteamento Antônio Borges. Contrário, diz o procurador, que era só do loteamento da Brasiliana, datado de 20 de dezembro. E documentos relativos ao lote cedido aos moradores do bairro Mutirão da Brasiliana, descrição do lote, qualificação dos beneficiários e número da matrícula do registro de imóveis. Senhores, importante aqui destacar que este programa ele independe de previsão orçamentária. Por quê? Até mesmo o registro no cartório de registro de imóveis, ele se dá de forma gratuita. Aliás, temos prova nos autos de que já havia, em 2019, alguns já levados a efeito dentro do registro de imóveis. Então, como que esse programa não começou em 2019? Se apega o promotor na questão dos contratos, mas a prova é concreta. O sorteio e a divulgação do nome dos beneficiários dos demais lotes também, não só da Brasiliana, foi em 2019. Isso aqui é um programa que se traz de 30 anos de regularização. Como não envolve dinheiro, talvez não interessava aos antigos administradores. Aliás, os 2 últimos administradores estão condenados em processo. Já foram condenados, enquanto inelegível. Então, senhores, está claro que este processo aqui não começou, ele começou em 2019. E tem um acordo de Goiás, acolhido pelo TSE, onde lá diz na emenda lá do acordo estadual, a mera escrituração de imóveis que já se encontravam na posse de particulares há vários anos, não implica ofensa ao parágrafo 10 do artigo 73. Recurso conhecido provido. Então, senhores, o que temos aqui é o 4º turno de uma eleição. Agora, rapidamente eu falo sobre isso. Por quê? Porque o candidato do PSDB foi impugnado em 2016 porque estava inelegível em decorrência de improbidade administrativa. Os 2 últimos prefeitos também estão condenados em processos. E isso, regularizar, não dá dinheiro. Ninguém consegue levar vantagem financeira nisso. Talvez por isso ninguém tenha feito nos últimos 30 anos. E por que só no 3º ano? Ora, foram jovens que assumiram, e talvez isso preocupe as velhas oligarquias de Santa Vitória, jovens assumiram o governo e tiveram que reorganizar um município que vinha de 2 prefeitos, dos 2 últimos prefeitos condenados. Então, por isso é que se pede a manutenção da sentença, perfeita em todos os detalhes, e seja dado como improcedente o presente recurso. Era isso. Obrigado, excelência. Não vou passar do meu tempo. Muito bem. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também todos os demais integrantes da Corte, cumprimento o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da Justiça Eleitoral, cumprimento os senhores advogados e cumprimento especialmente a nossa assistência. Senhor presidente, de fato, são vários fatos narrados na inicial que caracterizariam o abuso de poder político e econômico por parte dos representados, mas efetivamente o fato mais relevante, segundo entendemos, por deslinde dessa questão, é o que diz respeito à regularização fundiária. Os demais fatos, eu vou passar rapidamente aqui. Inicialmente se fala na realização de passeata política com utilização de artistas, em suposta contrariedade ao artigo 39, parágrafo 7º da Lei das Eleições. Entendemos que o abuso de poder econômico não está caracterizado, não há uma dimensão suficientemente grave para vulnerar a legitimidade e a normalidade do pleito.
não há informação, especialmente, de que os artistas trazidos sejam pessoas conhecidas ou de renome, ou que possuam aptidão para atrair a passeata e ao comício um grande número de pessoas que não os próprios apoiadores do candidato, sendo que sequer foi utilizada na divulgação do evento a animação instrumental como chamariz para atrair mais pessoas. E, além do mais, esse evento, ao menos pelo que se extrai dos elementos dos autos, não adquiriu a proporção de um autêntico show, composto de equipamentos ou até estrutura para alcance de grande quantidade de pessoas, conforme se percebe, inclusive pelas imagens que foram veiculadas, não há palco, não há caixas de som para amplificação do som dos artistas, e, nesse contexto, esse evento se aproxima muito mais de uma passeata política animada do que de um autêntico showmício. Quanto à suposta utilização da publicidade institucional para a promoção da pessoa do prefeito, temos também, por inocorrente, a utilização da rede social pessoal do prefeito para a veiculação de publicidade institucional, inclusive como reconhecido pelos recorrentes, já foi solucionada desde outubro de 2018, segundo, inclusive, a própria inicial, tendo sido criada uma página oficial da prefeitura para tal fim. E esse fato tem impacto ínfimo na normalidade e legitimidade do pleito. Por mais que os atos, então, praticados tenham o condão de caracterizar a afronta ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, o artigo 74 da Lei das Eleições, a vincular a prática do abuso de autoridade nos termos do artigo 22 da Lei 64 de 1990, bem como seu conhecimento por candidato, deixa claro que se deve extrair do fato a necessária gravidade para a normalidade e legitimidade do pleito. E essa conduta, tendo sido regularizada em outubro de 2018, mais de 2 anos antes das eleições de 2020, torna a prática de baixíssima repercussão para o equilíbrio do pleito. Quanto à promoção pessoal do prefeito nas redes sociais oficiais da prefeitura, com a divulgação de atos oficiais e a agenda do mandatário, verificou-se a divulgação conjunta de diversos outros avisos de utilidade pública. E nenhuma dessas publicidades trazidas envolvendo o prefeito ocorreu no período vedado, que no tocante às eleições de 2020 ocorreu entre 15 de agosto de 2020 e 15 de novembro de 2020, em virtude do novo calendário eleitoral trazido pela Emenda Constitucional 107. E o abuso de autoridade que trata o artigo 74 não prescinde da caracterização da gravidade das circunstâncias para afetar a normalidade do pleito. Por isso, entendemos que, apesar de censurável a forma de publicidade utilizada, vinculando a entrega de bens, inclusive ao pagamento de salários e início de obras ao prefeito, os fatos não caracterizam gravidade suficiente para a caracterização do abuso do poder de autoridade a que se refere o artigo 74. Quanto à alegação de que houve publicidade institucional em período vedado pela fixação de placas em obras, não se verificou promoção do ente público ou de ato do governo, mas a mera existência de informações técnicas para fins de transparência na aplicação de recursos e execução da obra, não tendo restado caracterizada a violação ao artigo 73.6b da Lei Eleitoral. Quanto à concentração de obras públicas no ano eleitoral, também evidencia-se a ausência de comprovação da finalidade eleitoral no incremento de gastos e há justificativas razoáveis do ente público nesse ponto, que, no mínimo, imprimem dúvida quanto ao abuso do poder político e econômico, sendo que a sentença reconhece que o contexto de endividamento do município é notório. E, apesar da defesa não comprovar o eventual saneamento das contas públicas entre os anos de 2019 e 2020, para fins de justificar esse incremento na obtenção de financiamentos de gasto em infraestrutura urbana, tem-se que, consoante contratos de financiamentos juntados, era exigida para fins de eficácia a adoção ou não do regime especial de pagamento de precatórios e seu adimplemento pelo financiado. Está juntado aos autos. E os representados também trouxeram trocas de mensagens que comprovam o extenso rol de documentação exigida no processo de concessão dos financiamentos, bem como, em relação a diversos deles, o início de tratativas que já estava ocorrendo desde os anos de 2017 e 2018. Finalmente, quanto à distribuição de bens, valores ou benefícios em ano eleitoral, quanto ao fornecimento de próteses dentárias, do programa Mais Sorriso, a comprovação da execução orçamentária desde o exercício de 2019, inclusive com recursos do governo federal, portanto, configurada a exceção contida na parte final do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições. No que diz respeito, então, à regularização fundiária de imóveis, houve a entrega de títulos de concessão de direito real de uso pelo programa Agora é Meu, no ano eleitoral, sem execução orçamentária no ano anterior. Vou frisar esse ponto. E tem também, eu vou insistir, conforme consta do parecer, a juntada de documentos que entendemos que caracterizam fraude para aprovar essa execução em 2019. A inicial traz a notícia que foi veiculada no Facebook da Prefeitura em 1º de 11 de 2019,
dando conta do envio à Câmara de Vereadores do projeto de lei 163 de 2019, com o objetivo de viabilizar a regularização fundiária. A exposição de motivos do projeto relata que o objetivo é efetivar a doação de bem imóvel de propriedade do município aos moradores da localidade do Mutirão da Brasiliana, e aqui fala o Mutirão da Brasiliana, porque é assim que está na exposição de motivos, estando esse projeto de regularização fundiária vinculado a um novo programa de regularização fundiária de habitações populares no município de Santa Vitória do Palmar, que atende pelo nome de Agora é Meu. O outro documento trazido com a inicial consiste em uma nova notícia veiculada na página da Prefeitura no Facebook, agora em 24 de abril de 2020, com o título Agora é Meu, inicia a regularização fundiária no bairro Pinhos. Os moradores aguardam os documentos há cerca de 20 anos. Essa publicação é seguida de fotografia, em que o prefeito aparece segurando uma placa do programa Agora é Meu, acompanhado de mais 4 pessoas. Segundo a própria publicação veiculada no Facebook da Prefeitura, a regularização fundiária no bairro Pinhos, no âmbito do programa Agora é Meu, somente estava tendo início em abril de 2020, portanto, no ano eleitoral. Veio aos autos, trazida pelos representados a Lei Municipal 6.180, que autorizou o município a realizar a doação de bem imóvel de sua propriedade aos moradores da localidade Mutirão da Brasiliana, havendo relação com o nome e qualificação dos beneficiários e descrição do lote e número da matrícula, efetivamente, do imóvel correspondente. Entretanto, não foi trazida prova de que tal doação tenha sido efetivada em 2019. Também foi trazido o termo de certificação dos pré-selecionados no sorteio público para concessão de lotes urbanos no programa Agora é Meu, efetivado em 20 de dezembro de 2019, uma listagem com cerca de 55 nomes. E foram trazidos esses 2 contratos de concessão de direito real de uso, que contemplam 2 das pré-selecionadas no sorteio público, e esses documentos, a princípio, demonstrariam pelas datas constantes no final dos documentos, o início da execução do programa ainda no ano anterior a 2020. E aqui que apontamos que esses documentos foram fraudados, com o intuito de induzir o julgador a erro no processo, porque, apesar da data em que firmado ser 2019, os títulos do contrato aparecem como Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, loteamento Antônio Borges, número 13 de 2020, referente à beneficiária Delma Almeida Soares, e como Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, loteamento Pinhos, número 42 de 2020, referente à beneficiária Bruna Pereira da Silva. Se poderia argumentar que houve um eventual erro de grafia, porém, os correspondentes projetos de residência unifamiliar para habitação de interesse social, que contém placa de localização dos imóveis das referidas beneficiárias, foram produzidos em junho de 2020. Isso está nas folhas 7 e 11 do ID 4090-8233. Tais documentos, eventualmente, também poderiam fazer parte dos processos das beneficiárias e ser posteriores à assinatura dos contratos. Entretanto, na cláusula 1ª do contrato de Delva Almeida, a menção expressa de que o município de Santa Vitória do Palmar, na condição de senhor possuidor de um imóvel, que descreve, situado na rua tal, loteamento Antônio Borges, concede o direito real de uso em favor da cessionária, senhora Delma Almeida Soares, o lote constante no mapa em anexo, com suas metragens e localizações. E no contrato de Bruna Pereira da Silva, a menção de que o município de Santa Vitória do Palmar, na condição de senhor possuidor de um imóvel também descrito, localizado na rua Delfa Lourença Martins, número 174, conforme mapa anexo, situado no loteamento Pinhos, neste município, concede o direito real de uso deste em favor da cessionária. Em ambos os contratos, portanto, há menção aos referidos mapas, cuja produção não há dúvida de que ocorreu em junho de 2020. Esses contratos, portanto, trazidos para comprovar a execução do programa de concessão de direito real de uso ainda no ano de 2019, na realidade, foram assinados em 2020. Toda a prova trazida na contestação refere apenas à instituição e ainda em parte do programa Agora é Meu no final de 2019, mediante lei autorizadora da doação de lotes a 46 famílias e o sorteio de 55 beneficiários pré-aprovados para a posterior concessão de direito real de uso. Porém, a instituição, mediante lei, não é a mesma coisa que a efetiva entrega do benefício, que, segundo a prova trazida na inicial e os próprios contratos trazidos pelos réus, somente teve início no ano de 2020. E para que a conduta se enquadre na ressalva prevista na parte final do artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições, que o objetivo é evitar que no ano eleitoral haja solução de continuidade nos programas já em execução em anos anteriores, a norma legal exige que tenha havido execução orçamentária do programa social no exercício anterior ao do ano da eleição, o que não é o caso, e não caracteriza a execução de um programa social a mera existência de legislação autorizadora ou realização de sorteio público com os virtuais beneficiários dos direitos reais de uso. Esses são atos que precedem a regularização fundiária. A execução do programa se dá efetivamente no momento em que ocorre a transferência da propriedade aos munícipes. E essa, inclusive, de acordo com a própria propaganda constante do site da Prefeitura, iniciou no ano de 2020, apenas
no ano eleitoral, não atendendo, portanto, a ressalva legal do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições. A gratuidade da concessão dos benefícios também é certa, seja pela própria natureza da transferência dos lotes às famílias, que se deu por doação, seja pelo próprio chamamento do qual decorreu o sorteio público para a pré-seleção dos beneficiários, que em seu próprio título refere que objetiva a concessão de direito real de uso de forma gratuita. E, em razão disso, temos por configurada a responsabilidade do investigado Wellington Bacelar dos Santos, então prefeito municipal e candidato à reeleição no pleito de 2020. Em que pese não referida na inicial, porém, considerando-se que nas ações visando a cassação do registro do diploma o réu se defende dos fatos, temos que também houve violação ao inciso 4 do artigo 73 da Lei das Eleições, referente à conduta vedada de fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social auxiliados ou subvencionados pelo poder público. Porque, conforme notícia veiculada na página da Prefeitura no Facebook em 24 de abril de 2020, com o título Agora é Meu, inicia a regularização fundiária no bairro Pinhos, os moradores aguardam os documentos há cerca de 20 anos, seguido de fotografia em que o prefeito aparece segurando uma placa do programa acompanhado de outras pessoas, o que demonstra, por si só, o objetivo de vincular a entrega dos benefícios à imagem do mandatário. Essa sanção de cassação do registro ou do diploma é aplicável à hipótese dos autos, pois os investigados foram eleitos. E há que se verificar se houve gravidade das condutas perpetradas em detrimento à paridade de armas entre os candidatos, e nesse ponto percebe-se pelo aspecto quantitativo o número de beneficiários, 46 famílias, no tocante à adoção de lotes no loteamento da Vila Brasiliana e mais cerca de 55 famílias em outras localidades, apontam a dimensão bastante relevante para um município do porte pequeno a médio, como Santa Vitória do Palmar. Isso se verifica não apenas pelo número de eleitores diretamente beneficiados, considerando os proprietários dos imóveis e os componentes do núcleo familiar, mas também pelo efeito de amplificação, seja entre esses mesmos beneficiados e familiares e amigos próximos, seja pela divulgação do programa pelas redes sociais do município, contando com uma série de mensagens de apoio de munícipes. E pelo volume de benefícios concedidos, o programa consistiu na realização de regularização fundiária em massa no município, cumpre anotar. E também cumpre anotar que não se está tratando de entrega de bens de pequeno valor, não se trata de doação de telhas ou cesta básica, mas sim de títulos que asseguram direito real sobre imóveis pertencentes ao município. Imóveis que, como se sabe, são sempre de valor significativo. Portanto, entendemos que está clara a gravidade do prejuízo causado pela utilização da máquina pública em face da igualdade de oportunidades entre os candidatos, com um impacto evidente e relevante no pleito que então se avizinhava, o que enseja a cassação do diploma dos investigados nos termos do parágrafo 5º do artigo 73 da Lei das Eleições. Em decorrência de tal prática, também se encontra configurado o abuso do poder político ou de autoridade, com reflexos econômicos, conforme previsto no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64, tendo restado suficientemente comprovada a gravidade das condutas praticadas pelo investigado Wellington Bacelar dos Santos. Ocorreu o desvirtuamento da distribuição gratuita dos títulos de regularização fundiária, tendo em vista o lançamento de atos preparatórios apenas no final do ano de 2019, com estratégica entrega dos títulos aos respectivos moradores e suas famílias em datas próximas às eleições, a postergação da implantação de programa social de regularização fundiária em massa para o último ano do mandato, sem justificativa para tanto, demonstra o desvio de finalidade na prática do ato administrativo, e mesmo que se entendesse que os aludidos atos preparatórios configuravam uma verdadeira execução do programa, como defende a defesa, afastando a conduta vedada, nada justificaria a sua realização apenas no final de 2019, de forma a viabilizar a entrega durante o ano eleitoral. Conforme apontado nas postagens realizadas pela Prefeitura no seu Facebook, os beneficiários esperavam há décadas a regularização dos seus imóveis. Entretanto, o Poder Público Municipal deixou para adotar as providências necessárias para dar início ao programa somente ao término de 2019, para iniciar a execução já em meados de 2020, oportunamente próximo da data das eleições. E aqui cabendo ressaltar também que o instrumento jurídico da concessão de direito real de uso já existe desde a Lei 10.257 de 2001. Portanto, em conclusão, temos que restou configurada a prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, inciso 4 e parágrafo 10 da Lei das Eleições, as quais estão revestidas de gravidade suficiente para ensejar a cassação do diploma dos investigados e a aplicação de multa ao prefeito reeleito, estando caracterizado também o abuso de poder político e econômico ante o desvio de finalidade na postergação da execução da política pública. E, por esse motivo, senhor presidente, o parecer do Ministério Público Eleitoral, ratificando o que consta dos autos, é pelo parcial provimento do recurso para que seja cassado o diploma dos investigados, o Wellington Bacelar dos Santos e Sidney
Nunes das Neves, beneficiados pelo abuso de poder político econômico praticado pelo primeiro, seja condenado ou investigado Ayrton Bacelar dos Santos a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizar nos 8 anos subsequentes à eleição de 2020, pela prática de abuso de poder político econômico, seja cassado o diploma dos investigados Ayrton Bacelar dos Santos e Sidney Nunes das Neves, beneficiados pelas condutas vedadas praticadas pelo primeiro, e seja condenado e investigado Ayrton Bacelar dos Santos a sanção de multa pela prática das condutas vedadas, determinando-se, por via de consequência, a realização de nova eleição para prefeito e vice-prefeito no município de Santa Vitória do Palmar. Obrigado. Muito bem. Desembargador Oyama. Senhor presidente, minha saudação extensiva aos eminentes colegas, a saudação ao Dr. José Osmar Pumes, à doutora Ana Paula Patella, ao Dr. Milton Cava, saudação ao Dr. Rogério Vargas, na pessoa de quem eu saúdo os servidores do TRE, e uma saudação especial à nossa audiência. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu tenho aqui preliminares de cerceamento de defesa pela não oportunização de réplica e também pelo indeferimento de prova oral. De início, eu afasto os argumentos relativos à concessão de réplica, porque não se trata de situação processual prevista no rito do artigo 22 da Lei Complementar 6490, notoriamente sumário e responsável, em grande parte, pela celeridade dos feitos da espécie. Além disso, conforme o artigo 2º da Resolução TSE 23478 de 2016, os procedimentos constantes do CPC hão de ser aplicados nos feitos eleitorais de forma subsidiária e desde que haja compatibilidade sistêmica. No caso, há um caminho de instrução descrito em lei complementar, o qual não prevê a oportunidade de réplica nas decisões relativas à instrução. Igualmente, não procede a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, pois toda e qualquer produção probatória há de ser precedida por análise no que toca à utilidade. E, no caso, as circunstâncias demonstram que a prova requerida não se prestaria à elucidação de qualquer questão relevante ao deslinde da demanda. Eu destaco ainda a inovação argumentativa trazida nas razões de recurso, pois foram omitidos os motivos originais para o requerimento de prova testemunhal e trazidos outros, o que não pode merecer guarida, como bem indicado no parecer do Procurador Regional Eleitoral, um trecho que eu destaco. Em resumo, não havendo sequer em tese utilidade na produção da prova testemunhal, não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova, considerando que o magistrado motivou a negativa de produção de provas que entendeu desnecessárias, como decidido por esta Corte recentemente em caso similar ao dos presentes autos. Eu cito aqui o recurso eleitoral 600.485-10, relatoria do desembargador Gerson Fischmann, julgado em 30 de 10 de 2001, de modo que eu afasto os preliminares. No mérito, a presente AIS tem, por abuso de poder acumulado com representação por condutas vedadas, versa sobre práticas ilícitas atribuídas a agentes públicos, e conforme o recorrente, o PSD de Santa Vitória do Palmar, teriam ocorrido em benefício de candidatos da chapa majoritária que representava a continuidade da administração então. A sentença entendeu pela decadência da questão atinente à irregularidade da propaganda, omícios com a utilização de show artístico e pela improcedência da demanda quanto ao restante dos fatos narrados na inicial. Eu, inicialmente, em relação ao mérito, eu traço as diferenciações legais e conceituais entre o abuso de poder político e a prática de condutas vedadas. E cito a doutrina de Zílio, Cavalcante Júnior e Coelho, Jairo Jorge, para demonstrar o meu entendimento. E passo à análise dos argumentos postos. A parte recorrente em relação ao abuso de poder econômico e prática de showmício alega que a presença de uma banda popularmente denominada charanga nos eventos de campanha eleitoral ocorridos em 13 de 11 e 14 de 11 de 2020. Na sentença, houve análise dos fatos sob o enfoque do artigo 39, parágrafo 7 da Lei 9.504, que veda a prática de showmício.
com o reconhecimento da decadência no que eu estou apontando que tem inteira razão. E o recurso não merece provimento. Sob a ótica do abuso de poder econômico, igualmente não merecem guaridas alegações recursais, pois o que se vê dos autos é a mera participação de uma pequena banda, típica das atividades de carnaval dos estádios de futebol, nos bandeiraços dos recorridos, sem destaque aos músicos ou estrutura voltada à apresentação musical, de modo que a situação não possui relevância do ponto de vista do abuso econômico, do abuso de poder econômico, dado o nítido caráter coadjuvante dos músicos que em momento algum exerceram protagonismo. Eu entendo que se tratou de evento indiferente do ponto de vista da normalidade e da legitimidade do pleito, como bem enfoca o Procurador Regional Eleitoral no parecer que eu transcrevo. Em resumo, os fatos não são dotados de gravidade, de modo que não configuram prática de abuso de poder econômico e a sentença não merece reparos nesse tópico. Quanto ao abuso de poder econômico, publicidade institucional e redes sociais, as razões recursais trazem alegações no sentido de que houve ilegalidade na divulgação de atos da administração pública com vinculação ao candidato à reeleição. E eu aponto aqui que ainda no ano de 2018 houve a instauração de um inquérito civil pelo Ministério Público com a finalidade de apurar irregularidades concernentes à veiculação no Facebook de notícias oficiais da Prefeitura de Santa Vitória do Palmar, em uma página intitulada Bacelo Wellington. O procedimento de número 01868-000741-2018 e condizente com a esfera de direito administrativo foi arquivado após o alinhamento dos inquiridos às exigências do Ministério Público. E na sentença, o magistrado de origem descreveu a situação e teceu conclusões que não merecem reparo na minha ótica. Ou seja, tendo ocorrido a adequação da conduta no ano de 2018 com a criação de uma página oficial da Prefeitura no Facebook, como admitido pelo próprio recorrente na petição inicial, os fatos do inquérito não podem ser enquadrados como ilícitos eleitorais. A distância temporal é demasiada para repercutir nas eleições de 2020, sob pena de que se estabeleça um período eleitoral permanente ao arrepio da legislação de regência. A seara eleitoral é especialíssima e suas sanções devem incidir de forma estrita. E lembro que a redação do artigo 74 da Lei 9.504/97, não por acaso também chamada de Lei das Eleições, traz a condição de candidato como requisito para que se entenda praticado abuso de autoridade, conforme o artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Não sendo possível empreender o alargamento interpretativo postulado pelo recorrente. Sequer havia candidato à época da apuração dos fatos pelo inquérito instaurado no Ministério Público Estadual. Na sequência, o recorrente aduz ter havido práticas ilícitas exatamente na página oficial criada após o inquérito civil. De forma resumida, entende que o perfil da Prefeitura no Facebook seria abusivamente vinculado com notícias e boletins informativos de atos e programas da administração então em curso, ao prefeito Wellington Bacelo dos Santos, em excessiva personalização. E eu tenho que não procede, Wagner. Há um predomínio absoluto de conteúdo informativo nas 47 notícias postadas na página da Prefeitura, no Facebook, nos anos de 2019 e 2020, apresentadas nos autos pela parte autora. Mesmo naquelas divulgações em que o nome do prefeito Wellington é expressamente citado ou são apresentadas imagens do mandatário, o que se percebe é o trato de assuntos relacionados ao cotidiano da municipalidade, de interesse coletivo e sem abordagem de viés eleitoral. Aliás, destas que envolvem o nome ou imagem do prefeito, nenhuma ocorreu no período vedado a que se refere o artigo 73.6b da Lei 9.504/97, compreendido entre os dias 15 de 8 de 2020 e 15 de 11 de 2020, conforme as disposições da Emenda Constitucional número 107 de 2020, devido à pandemia causada pela Covid-19. Circunstância que, por si só, afasta de forma objetiva o enquadramento como publicidade institucional
e eu trago aqui o voto, trecho do parecer do duplo Procurador Regional Eleitoral. E eu destaco a jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral no recurso eleitoral 50.4871, relatoria do ministro Dias Toffoli. Ainda conforme trago também, conforme o TSE, o recurso 16.0062 de relatoria da ministra Maria Tereza Assis Moura. Em resumo, o eleitor não foi exposto a circunstâncias graves, assim como no relativo às manifestações de perfil pessoal no Facebook do então prefeito e candidato à reeleição, situação sem a ilicitude que o recorrente pretende fazer incidir, pois o Wellington Bacielo dos Santos pode, em atos pessoais de campanha descolados da estrutura pública, lembrar ao eleitor de sua condição de prefeito. Não é possível que se limite o exercício de direitos políticos à míngua de regramento expresso, até mesmo porque o abuso do poder político se qualifica quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura ou como forma de prejudicar a campanha de eventuais adversários, como refere o ministro Gilmar Mendes no recurso 26.5041. Lembro que o ocupante de cargo, o candidato, é também eleitor, e suas manifestações particulares integram o direito de liberdade de expressão, como decidiu este plenário em processo de minha relatoria, o recurso eleitoral 0600-907-10, julgado em 25 de 8 de 2021. Além disso, trata-se de situação com dupla face, pois manifestações do político em perfil social podem surtir efeito contrário naqueles eleitores insatisfeitos com a gestão em curso, como ocorre em uma administração mal avaliada pelos eleitores. E eu reproduzo trecho da fundamentação da sentença para demonstrar um alinhamento com as posições do TSE e também desta Corte. Também é irretocável a sentença quanto à fixação de placas em obras de pavimentação em vias Santa Vitória do Palmar, cujo caráter informativo se extrai da ausência de nomes ou alusão a candidato, agremiação e eleição não voto. Não foram inseridos símbolos, imagens ou brasões da administração, de modo que o teor da sinalização não extrapola os limites legais e apenas informou a população a ocorrência de obra, e eu trago a jurisprudência do TSE, no agravo regimental 8542, relatoria ministro Admar Gonzaga, e no agravo regimental 060-229748, da relatoria do ministro Jorge Mussi. Passo ao abuso de poder e incremento de aplicação de verbas públicas em ano eleitoral. E esse item tem uma razoável complexidade, de modo que eu vou fazer algumas considerações iniciais. As alegações da parte autora constaram das páginas 13 a 18 da petição inicial, com a apresentação de uma série de 6 planilhas obtidas via acesso ao portal digital Transparência, colacionando um volume considerável de dados dos valores e das rubricas relativos aos atos e programas da Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar ao longo da primeira gestão de Wellington Bacielo dos Santos à frente daquele Poder Executivo. Na sentença, o juízo de origem apresentou detida, rigorosa, técnica e exauriente análise do tema. Nas razões de recurso, no entanto, a parte apenas reapresenta aqueles mesmos dados, inclusive a compor as páginas 13 a 18 do recurso com idênticas alegações da inicial. Não contrapõe qualquer fundamento da sentença, não estabelece dialética entre aquilo que foi apresentado pelo magistrado como razões de decidir e o que, afinal de contas, estaria a lhe trazer de resignação, motivando a recorrer no ponto. A Procuradoria Regional Eleitoral bem identificou a questão ao fazer consignar no seu parecer que as próprias razões recursais não passam no mérito de uma grande repetição dos fatos descritos na petição inicial,
sem qualquer alusão específica aos fatos e documentos trazidos na contestação. E eu trago trechos das alegações constantes entre a posição de planilhas a demonstrada repetição, de modo que é exatamente igual ao que consta da petição inicial e no recurso, e eu vou deixar de ler porque está transcrito bem detalhadamente no voto. A necessidade de estabelecimento da dialética processual no curso da ação, desde 2015, positivada na legislação processual pátria, serve, sobretudo, como instrumento de colaboração entre as partes para a resolução da contenda. Ao não estabelecer debate específico contra a fundamentação construída pelo juízo sentenciante no relativo aos dados orçamentários, mas sim apenas repetir perante o grau recursal a apresentação das planilhas e as considerações já tecidas, a parte recorrente devolve a matéria ao tribunal em ponto idêntico àquilo já apresentado pelo primeiro grau de jurisdição. E daí, havendo a constatação de acerto da decisão recorrida, como é o caso presente, a conclusão é de que a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos, posição também externada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Nesse norte, a destinação dos recursos públicos foi igualmente tratada com minúcias no parecer ministerial, e eu transcrevo aqui parte do parecer. Em resumo, os recorridos apresentaram justificativas bastante críveis para o incremento de aplicação de recursos públicos em obras de infraestrutura urbana ao longo do ano de 2020, ao descreverem e demonstrarem os caminhos burocráticos próprios do trato estatal para a obtenção das verbas viabilizadoras das obras e programas da administração. Por seu turno, o recorrente não logrou comprovar a finalidade eleitoral dos feitos. Aliás, gizo que sequer há demonstração de conclusão das obras em período próximo às eleições, de forma que tem como não configuradas as práticas de abuso do poder político e publicidade institucional em período vedado pela fixação de placas em obras públicas, pois, como já asseverado no item anterior, os elementos evidenciam a ausência de promoção ilícita. E eu repito aqui que a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos. E transcrevo mais uma vez trecho da sentença. Quanto ao abuso de poder, condutas vedadas, distribuição de próteses dentárias e regularizações imobiliárias. O derradeiro conjunto de fatos a serem analisados se referem à distribuição de bens e benefícios durante o eleitoral, no programa Mais Sorriso, consistente na distribuição de próteses dentárias aos municípios, e no programa Agora é Meu, de distribuição de 46 terrenos a munícipes em programa de regularização fundiária, alegadamente sem autorização legislativa e execução orçamentária no exercício anterior em desacordo com a legislação de regência, tanto por configurar abuso do poder político, quanto por caracterizar a prática de conduta vedada do artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições. Quanto ao programa Mais Sorriso, eu vou poupá-los do que consta no voto, na medida em que a própria sustentação oral da doutora Ana Paula referiu que não há nenhum problema nesse programa, secundado, inclusive, pelo parecer do doutor Puntz. Quanto à questão das entregas de lote, eu boto que a conclusão é diversa daquela do programa Mais Sorriso. Outra conclusão, todavia, é a relativa à distribuição de lotes em programa de regularização fundiária do município, denominado Agora é Meu. E eu transcrevo a notícia veiculada no Facebook da Prefeitura Municipal de Santa Vitória, em 1 de 11 de 2019, apresentada na petição inicial. A publicação é composta por imagem da exposição de motivos do projeto de lei,
cuja iniciativa foi do Poder Executivo, com remessa à Câmara de Vereadores, na qual é possível identificar a finalidade de efetivar a doação de bem imóvel de propriedade do município aos moradores da localidade do Mutirão da Brasiliana, em ato vinculado ao novo programa de regularização fundiária de habitações populares do município de Santa Vitória do Palmar. Outra notícia no perfil oficial da Prefeitura no Facebook dá conta de que em 24 de 4 de 2020 houve o início da regularização fundiária no bairro Pinhos, no qual os moradores aguardariam os documentos há cerca de 20 anos. A postagem é acompanhada por fotografia em que o prefeito Wellington aparece segurando uma placa do programa Agora é Meu. Ressalto que, acaso não tenha sido executado orçamentariamente no exercício anterior, a distribuição de bens ou benefícios por parte da administração pública é considerada conduta vedada, pois a instituição, mediante lei, não equivale à entrega do benefício. A legislação de regência é clara no sentido de exigir a execução orçamentária do programa social no exercício anterior ao do ano da eleição, e não consubstancia a execução a mera existência da legislação autorizadora, ou a pré-seleção mediante sorteio público dos eventuais e, portanto, futuros beneficiários dos direitos reais de uso em atos eminentemente preparatórios. É lição consabida do direito administrativo que a execução orçamentária é a efetivação dos recursos previstos, não sendo suficiente a aprovação do orçamento ou a previsão orçamentária. Antecipo e entendo configurada a prática de conduta vedada, e aqui afasto expressamente a utilidade como prova da documentação apresentada pelos recorridos no intuito de comprovar a execução do programa Agora é Meu no ano de 2019, pois os documentos são, para dizer o mínimo, contraditórios, um tema que merecerá destaque em separado ao final do presente bloco. Ou seja, os recorridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar a execução orçamentária em exercício anterior ao pleito. Foram apresentados um termo de certificação dos pré-selecionados no sorteio público para concessão de lotes urbanos do programa Agora é Meu, efetivado em 20 de 12 de 2019, consistindo em listagem de 55 nomes, cuja própria denominação demonstra se tratar de mera triagem. E dois contratos de concessão de direito real de uso, ambos com a alegada data de 20 de dezembro de 2019, e contemplariam duas daquelas pessoas constantes no rol de pré-selecionados. Como bem asseverado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, tais documentos até poderiam demonstrar o início da execução do programa em 2019, ainda que de forma modesta. Ocorre que as contradições entre os dados constantes nos documentos retiram deles qualquer credibilidade, pois, embora nas assinaturas conste o ano de 2019, a numeração oficial indica a confecção no ano de 2020. E aqui eu faço uma descrição dos dois contratos, a beneficiária Delma Almeida Soares e beneficiária Bruna Pereira da Silva. Tal disparidade poderia ser considerada como equívoco, e a dúvida haveria de militar em favor da presunção de inocência, mas tal interpretação não é possível, pois há outros elementos a sinalizar que as regularizações ocorreram somente em 2020, como os projetos de residência unifamiliar para habitação de interesse social produzidos em junho de 2020 e contendo plantas de localização dos imóveis de Delma e Bruna e Sobrinho, mencionados nos contratos de concessão de direito real de uso. Ora, obviamente não é possível que um projeto de residência, uma planta de localização produzida em junho de 2020 integre a documentação oficial de entrega de imóvel ocorrida em 2019. E tais fatos hão de merecer trato adequado perante o Poder Judiciário. E aí eu transcrevo trechos dos contratos. Nesse norte, entendo pelo parcial provimento do apelo,
pois o programa Agora é Meu não foi executado no orçamento do ano de 2019. E os termos legais que eu julgo aplicáveis são o artigo 73, inciso 4, parágrafo 10, e diz que as normas são de inafastável aplicação, pois, como já visto, a presunção de desigualdade é trazida pela própria redação do caput do artigo 73, que ao utilizar o termo tendentes, indica a suficiência para a reprimenda da conduta, uma vez verificada a sua ocorrência. E eu cito julgados do TSE. Ação cautelar número 060-22-23586, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Ademais, o caso dos autos é bastante similar a processo de minha relatoria, julgado recentemente por esta Corte, no qual a autorização legislativa para a regularização fundiária ocorreu ao final do ano de 2019, merecendo no ponto idêntica solução jurídica. E aqui eu trago trecho do voto. Portanto, na hipótese, a legitimação de posses ocorrida apenas no ano eleitoral deve ser caracterizada como distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, em fatos subsumíveis à norma do artigo 73, parágrafo 10, da Lei 9.504/97, e irregularmente objeto de uso promocional para fins eleitorais, nos termos do artigo 73, inciso 4 da mesma lei, de maneira que se impõe o sancionamento previsto nos parágrafos 4º e 8º do artigo 73 da Lei 9.504. Entendo, todavia, inviável a conclusão pela prática de abuso de poder, pois o contexto probatório não alcança o patamar semântico utilizado pela legislação de regência. Veja-se, abuso de poder, gravidade das circunstâncias, normalidade e legitimidade do pleito. E eu lembro que o sancionamento relativo às hipóteses de abuso se dá da forma tudo ou nada. Não há multa, como, por exemplo, nas hipóteses de condutas vedadas. Há fatores que retiram a extrema gravidade das condutas dos recorridos. Indicam, nesse norte, a promulgação da Lei Municipal número 6.180, de 6 de 11 de 2019, autorizando o município a realizar a doação de bem imóvel de sua propriedade aos moradores da localidade Mutirão do Brasiliano, obviamente com a participação da Câmara de Vereadores de Santa Vitória do Palmar no processo legislativo. Ora, bem se sabe que a edição de qualquer lei é precedida de atos de negociação, de arranjo político entre os diversos interesses presentes em uma casa legislativa. E tal mecanismo não pode ser atribuído apenas ao Poder Executivo de Santa Vitória do Palmar. A edição da lei ao final do ano anterior às eleições, portanto, não é responsabilidade exclusiva dos recorridos. E, ao que tudo indica, o Poder Executivo acompanhou a regulamentação legislativa local para colocar o programa em prática. Igualmente, retira a gravidade das circunstâncias a baixa propagação dos atos de regularização fundiária, quer nas redes sociais, quer sobre a forma presencial. As postagens no perfil oficial da rede social Facebook, inegavelmente, são poucas, tópicas e de baixa repercussão. De fato, são reprováveis por caracterizarem divulgação de conduta vedada, mas o conjunto de publicações não pode ser entendido como abuso de poder. Não houve exagero de propagação ou grande repercussão, ou ao menos não há prova nos autos de tal efeito. E é aqui que entendo também ausente a gravidade no que diz respeito ao aspecto quantitativo da gratidão dos contemplados. Explico. Ainda que efetivadas 46 concessões com a inegável gratidão dos cidadãos beneficiados, é certo que a espera do benefício sem o respectivo recebimento poderia gerar efeito contrário em relação aos beneficiários pré-aprovados que ainda aguardavam a concessão de direito real de uso, o que faz ponderar sobre a verdadeira dimensão dos efeitos dos fatos.
Nesse norte, as circunstâncias indicadas pelo Ministério Público para configurar o abuso de poder hão de se prestar para a dosimetria das sanções, pois se no abuso de poder a gravidade é condição de constatação do ilícito, nas condutas vedadas, tal elemento, gravidade, surge no momento sancionador. Lembremos que as condutas vedadas se tratam de tipos restritos, descritos com minúcias no artigo 73 da Lei 9.504/97. E entendo que a ausência de gravidade que afastou o abuso de poder político, também impede a aplicação das mais severas penas na prática da conduta vedada, pois os fatos são os mesmos, e porque o TSE historicamente se posiciona pela necessidade de que elementos concretos devem estar lastreados na prova dos autos, e eu cito aqui o resto de 0148 de Minas Gerais. E a Corte ainda sinaliza a necessidade de adoção do princípio da proporcionalidade como vetor para a gradação e fixação das sanções nas condutas vedadas, conforme o agravo regimental 11.488 do Paraná. Em suma, muito embora a legislação imponha a responsabilidade do agente público e dos candidatos beneficiários, as condutas vedadas sob exame não possuem um condão de tolher direitos políticos de caráter constitucional. Essa a proporcionalidade, ao mesmo tempo evitando reprovável impunidade e conferindo caráter pedagógico à pena, em situação que certamente será de ciência do eleitorado de Santa Vitória do Palmar em eleições vindouras. Entendo, portanto, por aplicar pena de multa aos recorridos Wellington Bacielo dos Santos e Sidney Nunes das Neves, na medida de suas posições de agentes públicos e, ao mesmo tempo, candidatos beneficiários. Retomo que foram realizadas condutas desobedientes ao artigo 73, inciso 4º, combinado com o parágrafo 10, de parte dos representados, então ocupantes de cargos públicos, ao entregarem concessões de direito real de uso somente no ano da eleição e ao divulgarem o programa e os acontecimentos na rede social Facebook, com indiscutível maior responsabilidade do representado Wellington Bacielo dos Santos, prefeito à época dos fatos, agente público sobre o qual recaiu o comando municipal, com o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos de seus subordinados. E aqui eu estou citando as palavras do ministro Admar Gonzaga, no recurso especial 5382 da Paraíba. Eu acrescento ainda ser claro o prévio conhecimento dos então candidatos pela posição de agentes públicos que ocupavam, Wellington Bacielo dos Santos, prefeito, e Sidney Nunes das Neves, vice-prefeito, na administração do município de Santa Vitória do Palmar, e também pela divulgação dos fatos em postagens pessoais nas redes sociais, circunstâncias que atraem a responsabilização, conforme o agravo regimental 27.777 de Goiás. Igualmente, aqui é que os aspectos do tamanho do eleitorado municipal, cerca de 24 mil eleitores, em número de concessões efetivamente ocorridas na época dos fatos, 46 é o que indica a prova dos autos, é que pode se prestar como critério aferidor da sanção a ser aplicada, de modo que não vislumbro ser possível aplicar patamar mínimo legal a qualquer dos representados que participaram dos atos públicos de entrega de matrículas e as repercutiram nas redes sociais. Os recorridos cometeram no seio da administração pública ilicitudes cuja sanção pecuniária pode variar entre 5 mil a 100 mil UFIRs, conforme a legislação. E assim entendo pela aplicação da pena de multa nos seguintes termos, sempre de forma individualizada, como preconiza o ministro Luiz Roberto Barroso, no recurso 119.878. Wellington Bacielo dos Santos, 10 mil UFIRs na condição de prefeito à época dos fatos, somada a outras 10 mil UFIRs na condição de candidato à reeleição beneficiário, um total de 20 mil UFIRs, e convertidas montam em R$ 21.280.
Sidney Nunes das Neves, 5.000 FIIs na condição de vice-prefeito à época dos fatos, somadas a 5.000 FIIs na condição de candidato à reeleição beneficiário, um total de 10.000 FIIs, e convertidas montam em R$ 10.640. Por fim, quanto às considerações trazidas pelo Procurador Regional Eleitoral, no sentido da ocorrência de adulteração de documentos trazidos aos autos pelos recorridos, notadamente nas datas de assinatura dos contratos de concessão de direito real de uso, diante da impossibilidade de ser proporcionado na presente demanda o devido processo legal relativamente à elucidação dos fatos, que podem, inclusive, em tese, substanciar o crime previsto no artigo 297 do Código Penal, entendo desde já por disponibilizar ao Ministério Público Eleitoral o conteúdo dos autos para as providências que entender cabíveis. Assim, senhor presidente, o voto é pelo parcial provimento do recurso, julgando parcialmente procedente a representação por conduta vedada e condenar de modo individual por desobediência ao artigo 73, inciso 4, combinado com o parágrafo 10 da Lei 9.504/97, Wellington Bacel dos Santos e Sidney Nunes das Neves, na multa já citada. Então, voto, senhor presidente. Pedindo desculpas pela extensão e pelo tempo que tomei. De forma alguma, o caso impunha isso, assim como o parecer do Dr. Pumes, né? Desembargador Favreto. Senhor presidente, de forma muito sucinta, cumprimentando todas as intervenções dos advogados do Ministério Público, mas estou acompanhando o ministro relator, que fez uma análise muito ponderada e ao remanescer parte dos ilícitos eleitorais que envolveriam aqui a representação, também entendo que aplicou com razoabilidade e proporcionalidade a pena pecuniária e estou acompanhando integralmente. Desembargador Miguel. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Mesh. Desembargador Mesh. Eminente presidente, eminentes colegas, doutor José Osmar Pumes, saúdo também a doutora Ana Paula Dupuy Patela, o doutor Milton Cava Correia. Esse é daqueles processos em que nós ficamos muito felizes, porque há uma atuação muito efetiva de todas as partes, dos advogados, do Ministério Público e, vamos dizer assim, o voto alentado com profundidade do desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes. Eu estou acompanhando integralmente o relator. Desembargador Fischmann. Senhor presidente, endossando as saudações feitas, eu estou acompanhando integralmente o eminente relator. E, por fim, o desembargador Butelli. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, eu parabenizo o desembargador Oyama pelo brilhante voto, circunstanciado voto, analisando ponto a ponto todas as questões que foram deduzidas no recurso e tendo em conta que a circunstância que me chamou mais a atenção era de que as datas relativas à expedição dos atos de concessão dos certificados de uso, ali em 20 de dezembro de 2019, coincidiam com a data do sorteio, de modo que, efetivamente, restou bem caracterizada a tentativa de burlar, né, a legislação, e eu estou integralmente acompanhando o voto do eminente relator. É assim como voto. Então, proclamo o resultado. De modo unânime, rejeitaram a matéria preliminar, proveram em parte o recurso para julgar procedente em parte a representação por conduta vedada, condenando Wellington Bacelo ou Baceló dos Santos e Sidney Nunes das Neves ao pagamento de multa, modo individual, respectivamente nos valores de R$ 21.280
e R$ 10.640. É o resultado. Santa Vitória do Palmar tem um dos fóruns do interior dos mais bem dimensionados, é um prédio de 4 andares, e estive lá na inauguração com o presidente Aquino. A inauguração foi durante o dia, mas na noite antecedente não foi das mais agradáveis, né? Imagina a companhia de Bador aqui no jogo do Internacional contra o Atlético Mineiro, em que o Internacional ganhou de 2-0, né? Estava difícil de aguentar o nosso presidente aqui. Mas é um prédio de fórum muito bonito e o cartório eleitoral fica num prédio próprio ali próximo, né? É uma cidade muito aprazível, Santa Vitória. Bem, com isso, então, agradecendo a presença dos doutores, a atuação reconhecendo o brilho da atuação da doutora Ana Paula e do doutor Milton Cava, fica encerrado esse julgamento e passamos aos seguintes. Agora, na ordem normal da pauta, só tenho anotado as divergências tópicas no 3º e no 12º. Então, falarei na ocasião desse julgamento. O segundo desembargador recurso em prestação de contas 00772 ao final, Isabela Lussardo Monteiro, a recorrente de Canoas. Desembargador Mendes. Eminente presidente, eminentes colegas, doutor José Osmar Pumes, eu encaminho o voto pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e no mérito pelo provimento recurso para aprovar as contas de Isabela Luzardo Monteiro, relativas ao pleito de 2020, e afastar a determinação de recolhimento de R$ 803,50 ao Tesouro Nacional. E ao voto de todos é o resultado. O seguinte desembargador Mendes vem de Encruzilhada do Sul, terra do nosso desembargador Genaro, que aporta mais de um recurso por aqui. É o recurso... Eu acho que é do desembargador Gerson, presidente. Encruzilhada do desembargador Genaro. Ah, sim. Sim, e do doutor Justino também. É o 00439, o recorrente é o Diretório Municipal do Partido Social da Democracia, PSDB de Encruzilhada, e o recorrido ao juízo da 19ª Zona Eleitoral de Encruzilhada. Aqui há uma divergência com o parecer ministerial quanto à sanção de suspensão de recebimento das cotas do fundo partidário. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, a prestação de contas do partido recorrente foi reprovada em razão do recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, autoridades públicas, e foi determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não devolvidos aos doadores originários, no valor de R$ 193, e a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 74.1 da resolução. A resignação do recorrente restringe-se às sanções aplicadas. Invoca a aplicação do princípio da insignificância e da proporcionalidade e busca excluir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário, ou ao menos que seja reduzido seu prazo, bem como seja afastada a obrigação de restituição do valor ao Tesouro Nacional. O recurso não controverte sobre o recebimento de receitas de fonte vedada, então, desde logo, né, a premissa estabelecida na sentença a respeito da existência da irregularidade fica confirmada. As doações são no valor de R$ 43,00 e R$ 150,00. Foram recebidas, respectivamente, do diretor da gestão, orçamentos e convênios e da diretora da Casa de Passagem do município de Encruzilhada do Sul. A determinação de repassar a quantia ao Tesouro Nacional está expressamente previsto no artigo 14, parágrafo 1º da Resolução 23.464, e quanto à questão o recolhimento da quantia, da suspensão, que é a divergência, entendemos que, embora aprovadas as contas com ressalvas, mas por percepção de receita de fonte vedada, a norma a ser aplicada é o artigo 36.2 da Lei 9.096, combinado com 47.1 da Resolução 23.464, que prevê que, no caso de recebimento de recursos mencionados no artigo 31, seu artigo 36 da lei, fica suspensa a participação do fundo partidário por 1 ano. E no mesmo sentido é o artigo 47 da Resolução 23.464, e aqui entendemos que, diferentemente da multa,
cuja aplicação está condicionada à desaprovação, nos termos do artigo 37, a suspensão das cotas do fundo partidário em virtude do recebimento de recurso de fonte vedada somente pressupõe a realização da conduta ilícita, que é o recebimento da fonte vedada, e não depende da desaprovação das contas, porque não está prevista essa sanção no artigo 37, mas sim no artigo 36, inciso 2, como referido, não traz a exigência da desaprovação. Por esse motivo que o parecer está sendo aqui configurado, estamos opinando pela redução da suspensão de novas cotas para o prazo mínimo de 1 mês, considerando o princípio da proporcionalidade, de forma a ensejar a gradação de acordo com a representação percentual da irregularidade no tocante ao total das receitas recebidas. Como dito, o valor é mínimo, é 5,5% do total e R$ 193. Valores absolutos também é reduzido. Então, é nesse sentido que o parecer, entendendo que deve ser mantida a suspensão das cotas do fundo partidário, porém, reduzida para o prazo de 1 mês, é pelo parcial provimento do recurso, senhor presidente. Estou com a palavra, presidente. Está sem som, presidente. Desembargador Fischmann, com a palavra. Senhor presidente, renovando as saudações, efetivamente a única divergência é quanto à aplicação de sanção no sentido da questão envolvendo as cotas do fundo partidário. O partido não se insurgiu contra a sentença no respeito a reconhecer que era fonte vedada, o percentual é 5,5%, e aqui é uma discussão que já é conhecida da Corte, da incidência do artigo 36 da Lei dos Partidos e o artigo 37. A nossa orientação tem sido no sentido de que o artigo 36 se aplica quando constatada a violação de normas legais ou estatutárias, mas o 37 é específico da desaprovação das contas. E a última redação dada ao artigo 37 da Lei 9.096/95 dispõe como única penalidade a devolução da quantia apontada como irregular acrescido de multa. E nessa linha, o nosso tribunal assim tem entendido, e também, ao interpretar o artigo 36, o TSE no mesmo sentido. A sanção é desconsiderada por aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, o voto, senhor presidente, está encaminhado para parcial provimento, afastando a sanção de suspensão do recebimento de novas cotas, em função da aplicação do artigo 37, porém mantida a determinação de recolhimento de R$ 193 ao Tesouro Nacional. Todos já encaminharam o voto acompanhando o eminente relator, e o resultado é exatamente aquele proposto pelo desembargador Gerson. O quarto desembargador Gerson é o 51568, de São Domingos do Sul, Juiz Clay Tramontina, o recorrente. Desembargador Fischmann. Aqui no caso, senhor presidente, renovando as saudações, foram feitos 7 depósitos em espécie na mesma data, um de 800 e outro 6 de R$1.000. E houve a identificação do CPF, mas o entendimento é de que isso não é suficiente para caracterizar a origem do recurso. A sua indicação não dá segurança, portanto, ele fica enquadrado como recurso de origem não identificada. Aqui tem a citação de acordo do TSE, e a única fundamento curioso do recurso é que o recurso tenta excluir o cálculo do valor do primeiro depósito. No entender do recurso, as doações só se tornariam sucessivas a partir do segundo em diante. Mas, evidentemente, que já o primeiro, feito no mesmo dia com as demais, dá o critério de sucessividade. A irregularidade tem um percentual importante, 65,64%. O voto é pelo desprovimento, mantendo a desaprovação e recolhimento de 6.800 ao Tesouro. Muito bem. Com a concordância de todos, o resultado do recurso na prestação de contas final 515.68 é de negativa de provimento. Unânime, né? Agora, desembargador Gerson, a prestação de contas final 270.83. A interessada, o requerente é Rede Sustentabilidade, Rede. Porto Alegre, desembargador Gerson. Senhor presidente, aqui as contas estão sendo aprovadas, partido e DG não se manifestaram sobre as irregularidades, foram intimados. Houve falta de apresentação de comprovante à receita da escrituração contábil, houve gasto irregular com fundo partidário, faltou descrição detalhada do serviço contratado, ausência de emissão de cheque, uma série de irregularidades.
aplicação do fundo partidário acima de 60% e ainda ultrapassou 2.098 a aplicação irregular na questão da cota da promoção de candidatura feminina, que era a aplicação mínima de 5%. De modo que é razoável, inclusive, a aplicação da multa feita pela sentença de 20%, porque foi um alto impacto nas irregularidades e ainda houve inércia dos dirigentes. Então, o voto é pela desaprovação das contas do exercício financeiro de 2019 e o recolhimento de 17.229 ao Tesouro Nacional, pagamento de multa de 20% sobre o montante regular, que perfaz a multa 3.445,84, e aplicação de 836,01 no exercício seguinte ao trânsito em julgado dessa decisão, além do percentual mínimo previsto, sob pena de ser acrescido 12,5% do valor previsto para a garantia da promoção das candidaturas femininas. É como encaminha o voto, senhor presidente. Todos estão de acordo? Algum colega deseja acrescentar algo? Não fazendo, o voto, a decisão fica exatamente na esteira do voto do eminente relator, que fica aqui reproduzido na sua conclusão. O seguinte, agora, de relatoria do desembargador Butelli. São o recurso sobre execução, tenho visto aqui, abstentes, recurso eleitoral 314-21, final, por ligação com o povo para mudar a recorrente, o promotor eleitoral recorrido de Júlio de Castilhos, desembargador Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, aqui trata-se de execução de astrientes aplicada em caráter liminar pelo juízo de Júlio de Castilhos, onde ele referia a proibição de realização de carreatas em razão dos cuidados necessários com evitar a propagação da pandemia. Houve recurso dessa decisão, no entanto, antes da apreciação do recurso, houve um evento que o juiz entendeu acolher representação do Ministério Público, caracterizada uma carreata, e aplicou a astriente. Eu estou afastando inicialmente uma preliminar levantada de inadequação do rito, por entender que está correto, os recorrentes sustentam que não houve distribuição na forma de execução fiscal, para a obtenção de satisfação de crédito da União, que deveria ser demandado pela Procuradoria da Fazenda, e sim aplicação de distribuição de procedimento relativo à execução de multa no concernente ao descumprimento de um mandamento judicial antes fixado. Portanto, eu entendo legítimo o Ministério Público Eleitoral tanto para a representação quanto também para a execução desta astriente. Estou, então, afastando. No mérito, os recorrentes sustentam que a decisão de segundo grau teria alterado o sentido do julgado de primeiro grau, e, em razão disso, haveria revogação daquela aplicação de multa. Eu pontuo que houve uma revisão parcial da lavra até de Vossa Excelência, presidente, autorizando as carreatas, porém, com os cuidados para evitar aglomerações, sob pena de aplicação das astrientes já fixadas. Como bem pontuado pelo Dr. Pumes, os vídeos de números 5, 6 e 7 caracterizam a realização dessa carreata, especialmente aqueles de números 6 e 7, com maior evidência, onde demonstram, paralelo à carreata, a ocorrência de um grande bandeiraço nas vias principais da cidade, em notório descumprimento do mandamento sentencial, de evitar aglomeração e distanciamento, havendo várias pessoas bastante próximas. De modo que, num município pequeno, a argumentação última era de que isso seria uma manifestação espontânea dos apoiadores, e nas características e da maneira como visualizado nos vídeos, resta evidente que houve uma prévia organização, quer dos partidos políticos e dos candidatos envolvidos, pelo pequeno município, pela envergadura dessa manifestação, resta evidente, então,
esta organização prévia. De modo que eu estou encaminhando voto, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem e prosseguimento do cumprimento de sentença. Este o voto. Bem, os colegas já encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, e daí o resultado de afastar a preliminar, desprover o recurso, voltando os autos à origem para o segmento do cumprimento de sentença, naturalmente unânime. Seguinte, desembargador Butelli, mediar 8,5. Klaus Werner Schnack, o recorrente. É o recurso em prestação de contas, final 34164. Senhor, estou com a palavra, senhor presidente? Sim. Senhor presidente, aqui é campanha de candidatos a prefeito e vice-prefeitos, onde houve irregularidades da ordem de R$ 1.500, porém, com a apresentação de documentação pertinente, R$ 1.000 relativo a duas doações foram efetuadas via transferência eletrônica de valores, de forma que, devidamente comprovada a origem dos recursos e identificados os doadores, eu estou encaminhando voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por Klaus Werner Schnack e Heloíse Rames, apenas para afastar a determinação do recolhimento de R$ 1.000 ao Tesouro Nacional, referente a duas transferências eletrônicas de valores de R$ 500 cada uma, recebidas na conta corrente de campanha dos candidatos nos dias 15 e 25 de outubro de 2020, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as suas contas relativas ao pleito de 2020, assim como a ordem de recolhimento da quantia de R$ 500 ao Tesouro Nacional. É este o voto, senhor presidente. E é esse o resultado agora unânime, já que todos estão de acordo com o eminente relator. O seguinte, desembargador Butelli, é o recurso de prestação de contas, final 428,83, Pablo Luiz Aliev Mário Mari, recorrente de Sarandi. Senhor presidente, aqui a irregularidade é de pequena monta. Perdão, o recorrente não instruiu o procedimento com os comprovantes de despesas e receitas exigidos pela legislação. Com o recurso, ele acostou 18 documentos não caracterizados como novos. A unidade técnica havia solicitado a prévia juntada, o que não foi atendido pelo recorrente. Houve apenas a apresentação de 2 documentos, deixou transcorrer o momento apropriado, entendo que operou-se a preclusão aos ritos estabelecido pelos artigos 69, 70, 71 e 72 da Lei 9504 de 97. Tal conduta inviabilizou o conhecimento desses documentos na fase recursal. Eu cito que este Tribunal Eleitoral admite análise de documentos de forma pontual, simplesmente aqueles que, num simples exame, primo ictu oculi, possibilitam a compreensão e o saneamento de eventuais irregularidades. Cito aqui um julgado da lavra do desembargador Gerson Fischmann. No caso aqui, nem a unidade técnica e tampouco o juízo de primeiro grau tiveram oportunidade de examinar essa documentação trazida com o recurso. Admitir-se este requerimento do recorrente, estaríamos privilegiando a exceção em detrimento da regra. De modo que eu estou votando, senhor presidente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Pablo Luiz Aliev Mari, mantendo a sentença em sua integralidade. Este voto, senhor presidente. E pelos votos lançados, é o voto de todos, então, unanimemente negaram provimento. Agora, desembargador Oyama, vem de Nova Prata, recurso em prestação de contas, 502,64 o final, Marcos Polecelo, o recorrente. E talvez Guilherme Lunelli, outro recorrente. Desembargador Oyama. Senhor presidente, prometo ser breve nesse processo. Trata-se da utilização, é o 502,64, trata-se da desaprovação de contas para utilização de recursos próprios acima do limite de 10%, previsto para o município de Nova Prata. Foi determinado a recolhimento de multa de R$ 3.129,72 ao Tesouro Nacional. O recorrente faz uma confusão entre cessão de veículo e doação do veículo.
e aparentemente ele lançou o valor da locação como o valor de mercado do veículo. Todavia, isso não é objeto do recurso, eu estou apenas supondo isso. Isso não é objeto do recurso, eu não posso conhecer disso, mas aparentemente foi isso que aconteceu. De modo que a irregularidade permanece, ela representa 52,29% das receitas declaradas e o valor de R$ 3.486,75 é superior ao nosso parâmetro. De modo que o voto é por negar provimento ao recurso e, de ofício, destinar a multa já citada ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos. Esse é o voto, senhor presidente. E ao voto de todos, né? E o resultado, então, fica unânime na negativa de provimento e de ofício a destinação da multa ao fundo partidário. Padrão Oyama, agora o seguinte vem de Palmeira das Missões, recurso de prestação de contas, final 713,35, Gessé de Jesus de Vargas Martins, o recorrente. Senhor presidente, nesse caso aqui, o voto é pelo não conhecimento do recurso. Por quê? Por falta de dialeticidade. A sentença desaprovou as contas e as razões de recurso não dialogam com a sentença. Ele não traz nenhuma impugnação específica à irregularidade que ensejou a desaprovação das contas. De modo que o voto é pelo não conhecimento do recurso, senhor presidente. E ao voto de todos de não conhecer o recurso. O seguinte, agora passamos ao desembargador Favreto. Recurso de prestação de contas, final 34574, de Caxias do Sul. Marcelo Dornelles Oliveira, o recorrente. Desembargador Favreto. Senhor presidente, renovando a saudação a Vossa Excelência, todos os colegas, eminente doutor Osmar Pumes, aqui de forma muito sucinta, aqui na linha do parecer do Ministério Público, se concluiu que o valor da irregularidade supera o montante das receitas declaradas na prestação de contas do candidato, obstando a aprovação com ressalva. Então, nesse sentido, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas de Marcelo Dornelles Oliveira. Como voto, senhor presidente? E ao voto de todos pela negativa de provimento do recurso. Agora, o recurso de prestação de contas final 33704 de São Borja, Andréia Fabiane Nunes Casanego Gonçalves, a recorrente. Nesse há divergência no que diz respeito com o valor a ser recolhido ao fundo partidário, ao Tesouro Nacional aqui, ao Tesouro Nacional. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, esse caso é um daqueles casos em que houve a doação pela candidata feminina de recurso do FEFIC para candidatos do gênero masculino sem indicação de benefício para a campanha dela própria. Foi no total de R$2.000, foram duas doações de R$1.000 para o candidato a vereador João Jorge Lopes do Brasil e R$1.000 para o candidato a vereador Hélio Nerisson Dávila Soares. Eu relembro que o recurso do Hélio Nerisson Dávila Soares foi julgado por essa corte no processo 0600-322-35 no dia 10 de dezembro, na sexta-feira da semana passada, e foi mantida a irregularidade e determinado o repasse. Eu acredito que a divergência talvez seja em relação à determinação do repasse para o fundo, para o Tesouro Nacional, que já foi determinado na prestação de contas dos candidatos masculinos. E aqui nós nos posicionamos no sentido de que deveria ser determinada a responsabilidade solidária. Se é nesse ponto o recurso até a divergência, eu até adianto que o entendimento aqui da responsabilidade solidária ficar fixada, que era no sentido de possibilitar uma eventual ação de regresso por parte do outro prestador. Mas, considerando que nesses casos em que há o direcionamento de recursos destinados ao fomento da candidatura feminina para candidatos homens, sem que haja um benefício para a candidata, na realidade, a mulher acaba sendo vítima também. Se a corte entender que aqui é suficiente ser determinado na prestação de contas do candidato o recolhimento e não seria necessário ser determinado aqui, na realidade, eu não teria objeção quanto a esse ponto. No mais, a manifestação é pelo desprovimento do recurso. Desembargador Favreto.
Senhor presidente, aqui, de forma, renovando a saudação, aqui eu verifico que a argumentação que foi efetuada no recolhimento de R$1.000 ao Tesouro pelo candidato João Jorge Lopes Brasil, um dos beneficiados, de forma parcelada. Então, nesse ponto, eu entendo que assiste razão em parte a recorrente, conforme consta nesse processo, a regularidade da aplicação recebida de Andréia, sem aprovação do benefício comum, para a aludida candidata. Então, remanesce aqui o meu entendimento, aqui apenas a parte desses 2.000, apenas R$1.000, porque R$1.000 houve aqui a comprovação do recolhimento. Então, por essas razões, apesar da redução, estou reduzindo o montante de 2.000 para 1.000 a ser recolhido, mas ainda por ele ser significativo em relação ao limite utilizado para aprovação das contas, eu estou votando, então, pelo parcial provimento para reduzir, então, o montante de R$1.000, o valor a ser recolhido ao erário, mantendo a desaprovação das contas de Andréia Fabiane Nunes Caçanego Gonçalves, relativo ao período de 2020, né, nos termos da fundamentação. É como voto, senhor presidente. Seu microfone, presidente. Aí é difícil. Então, assim, todos já votaram acompanhando o eminente relator. Então, o resultado fica pelo provimento parcial, mantida a desaprovação das contas, mas reduzido para R$1.000 o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional. Agora, desembargador Favreto, de Nova Petrópolis, o 335.7, Ricardo Stout. Senhor presidente, de forma... Desculpa. E é o 335.7. Com a palavra, desembargador Favreto. Tem vontade. 330, né? Isso. 57. Aqui, senhor presidente, só vou aqui, embora faça todas as considerações, mas o meu voto é pelo provimento para anular a sentença, retorno aos autos, concedendo novo prazo para cumprimento de despacho. Então, é nesse sentido o meu voto, senhor presidente. E todos estão de acordo na anulação da sentença, ficando assim o resultado unânime. Agora, desembargador Miguel Ramos, de Gramado, recurso final 46130, Júlio César Dornelles da Silva, recorrente, recorrido Partido Progressista. Presidente, demais colegas, aqui o Partido Progressista de Gramado, autor da representação, ele fazia parte, nas eleições majoritárias de 2020, da coligação, a união por Gramado entre o PP, PTB, PSC e PSL. Então, nesse sentido, presidente, nos termos ativa do Partido Progressista PP de Gramado para extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC. É como voto, presidente. E é o voto de todos para acolher a preliminar de legitimidade passiva e extinção do processo, nos termos do artigo 485 CPC. Seguinte, desembargador Miguel, de Porto Alegre, Unidade Popular Rio Grande do Sul, interessada é a prestação de contas 27690 final. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual da Unidade Popular, UP, né? E o que aconteceu? As atividades do diretório começaram em 10 de dezembro de 2019 e o CNPJ também da agremiação só foi alcançado em 2020. Então, não houve movimentação bancária, não houve movimentação de valores nesse período, então o meu voto é pela aprovação da prestação de contas do Diretório Estadual da Unidade Popular, UP, relativamente ao exercício 2019, nos termos do artigo 46, inciso 1, da Resolução 23.546 de 2017 do TSE, conforme lançada no sistema. Com a concordância de todos, é esse o resultado. E, por fim, recurso em prestação de contas, final 313.37, Joicineia de Jesus Costa Corleta, recorrente, vem de Palmares do Sul. Doutor Miguel. A candidata Joicineia se insurge contra a sentença que desaprovou as contas da campanha. Na realidade, aqui houve um problema com R$587, na prestação de contas. Muito embora esses R$587
excedam os R$300 que ela consta como gasto de campanha, dentro daquele princípio da proporcionalidade e da razoabilidade aplicado pelo nosso tribunal, nós podemos fazer a aprovação com ressalvas das contas, né? Então, o meu voto é nesse sentido de, pelo provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as contas de Jucinéia de Jesus Costa Corleta, candidata às eleições de 2020 ao cargo de vereadora de Palmares do Sul, nos termos do voto lançado no sistema, presidente. Todos já lançaram seus votos acompanhando o eminente relator, e com isso o resultado unânime é de provimento para aprovar as contas com ressalva. Bem, com isso encerramos a sessão de hoje. A próxima sessão é amanhã, às 10 horas. Será a nossa penúltima sessão do ano. Um bom dia a todos e até amanhã. Então. Bom dia a todos. Bom dia, até amanhã, bom trabalho. Cuide-se. À tarde